confrontos entre polícia e comunidades em Porto Alegre se tornaram mais frequentes neste ano. E é sobre a segurança ou a falta dela que nós vamos conversar com o mestre em Ciências Criminais e professor da UBRA, Moisés Pinto Neto, e o ex-comandante da Brigada Militar e também professor da UBRA, Sérgio Abreu. Boa tarde, sejam bem-vindos. Doutores, boa tarde. Boa tarde. Vou começar com o professor Sérgio Abreu aí. Por que nesse ano a gente tem visto, então, esses conflitos mais aguçados entre comunidades e também a polícia? Isso a gente já via antes, de uma forma tão intensa ou não? A gente tem experimentado esse ano um novo movimento, né, nessa relação e que já foi experimentado em outros estados. Nós já tivemos, alguns anos atrás, aqui em Santa Catarina, movimentos organizados da criminalidade que envolveu setores dos serviços públicos, como ônibus, incêndio em ônibus, também outros municípios em São Paulo e também algumas cidades do Nordeste. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, não tínhamos experimentado desta forma esse tipo de relacionamento. Eu poderia dizer que não é um conflito da polícia ou do Estado com a sociedade, mas, na verdade, com um setor da sociedade, no caso desses crimes, que sempre diz respeito a uma resposta, e em alguns momentos tem sido colocado como uma resposta a alguma atuação da polícia, ou quando há um confronto da polícia e que vem aí a ser morto um criminoso, né? Mas não é da sociedade sim, organizada, mas é um grupo que está utilizando esses métodos, né, como uma forma de retaliação em relação à ação da polícia, me parece, em algumas situações dessas. Professor Moisés, quer completar esta primeira questão? E acrescento um ponto de vista. Será que também não estamos noticiando mais esses conflitos? Talvez, em determinado momento, a mídia não desse tanta atenção, porque com a queima de um ônibus, por exemplo, desperta muita atenção, é algo extremamente visual e que acaba afetando a realidade de outras pessoas, por exemplo, da região da Zona Sul, não especificamente da comunidade onde aconteceu o fato na semana passada. Bom, eu não tenho dados muito específicos sobre esse caso, de maneira que possa fazer um diagnóstico específico, mas, olhando em linhas gerais, a primeira coisa que eu poderia dizer é que, claro, evidente que há um componente simbólico, ninguém queima ônibus se não tiver como objetivo desse ato aparecer, né? Então, é evidente que o componente espetacular do ato é necessariamente parte da estrutura simbólica de quem queima o ônibus. E a ação de queimar um ônibus é uma ação, evidentemente, que indica uma revolta, né? Então, há aí, como o professor Sérgio estava falando, claramente um conflito entre as forças do Estado e essas comunidades, né? Alguns setores das comunidades que acabam expressando essa revolta por meio da violência, né? Essa situação está ligada, evidentemente, a uma espécie de afunilamento ou algum tipo de pressão que se faz até o limite em que o diálogo desaparece e a violência se torna a única linguagem de comunicação, né? Então, a gente pode observar aí que esses atos têm aparência, digamos assim, uma aparência que remete a uma estética um pouco terrorista, digamos assim, porque eles têm em comum com o terrorismo essa natureza simbólica de demonstrar revolta por meio de alguma ação que impressione, né? Então, queimar algum símbolo da cidade, como é o caso do ônibus, é um exemplo disso. Agora, mas por que essa revolta, e aí faço a pergunta para os dois professores, por que essa revolta, então, das comunidades contra essas ações de policiais dentro das comunidades, né? Eles se sentem seguros com a presença dos traficantes, se sentem protegidos, e aí no momento que há alguma ação policial que acabe desarticulando algum esquema de tráfico de drogas, essa comunidade venha como soldados, digamos assim, a defender essa proteção, essa segurança que os traficantes dão, ou ao contrário, eles são coagidos a isso? Eu acho que nós temos várias situações. Hoje também, as instâncias de comunicação com as autoridades, muitas vezes, elas não se dão de forma democrática, né? Então, eu vejo que, às vezes, uma comunidade, há um atropelamento numa estrada, a comunidade toma conta dessa estrada, coloca pneus, interrompe o trânsito, né? Constantemente aqui na BR-290, na Ponte do Guaíba, na passagem do Guaíba, quando a comunidade não é atendida, não é ouvida pelas autoridades, elas tomam a rodovia, criam congestionamentos significativos. Essa semana mesmo estivemos em Porto Alegre, na Mauá,
também um aglomerado de pessoas que foram lá e bloquearam a estrada. Então, são formas de pressão, né, para essas relações. Agora, eu vejo que nesses casos específicos, né, que envolve a queima de ônibus, nem sempre é a comunidade que tem essa iniciativa em relação à questão de reclamar da segurança ou dos fatos, mas são pessoas ligadas a esses grupos criminosos, que talvez tentam desviar a atenção, né, em relação àquilo que eles vêm dominando naquele território. Então, muitas vezes, isso está dirigido a um território, ou seja, um território onde eles comandam a rede de tráfico, né, onde eles têm os seus conflitos, resolvem seus conflitos, disputas de gangues, né, e quando há a ação da polícia a esse enfrentamento, eles buscam essa apelação, né, de colocar a vítima em termos assim de uma certa imagem para a comunidade e usar também esse fator do ônibus, que é expressivo porque chama a atenção da imprensa, mas também é um símbolo que traz um prejuízo para a comunidade, né? No momento que as próprias empresas têm que retirar, suspender o serviço, isso acaba acarretando um problema para toda a comunidade. Eu vejo que por trás disso está uma tentativa de legitimação do próprio crime naquele território, de que as pessoas hoje já aceitam passivamente essas organizações e acaba buscando uma certa legitimidade da atuação desses grupos, principalmente estruturados, organizados, que envolvem o tráfico de entorpecentes. Bom, como temos 2 especialistas aqui, eu vou colocar algumas situações, né, que podem ajudar a explicar ou não, né? Por exemplo, a redução nos recursos, na verba, que a Brigada Militar, acho que todos os setores do Estado, saúde, educação, segurança, tiveram uma redução, né, na medida em que estamos vivendo uma crise, né? O governo do Estado vive uma crise. Isso afeta o trabalho da Polícia Militar e a relação com as comunidades? Eu só queria fazer um comentário Por favor, antes sobre essa questão que o professor Sérgio colocou. Eu acho que há claramente aí um debate nas ciências sociais, na antropologia e na criminologia sobre essa relação entre o traficante e a comunidade, né? Esse é um debate longo que passou por várias transformações, né? Desde a figura do malandro, da comunidade, até chegar, né, com as suas expressões culturais, como o samba, né, até chegar à figura do traficante, né? Tem outras expressões culturais, a partir da cultura do hip-hop. Então, tem toda uma transformação aí na relação também. Essa ideia do bandido bom, do bandido Robin Hood, do bandido que é o cuidador da comunidade, é uma ideia que, digamos assim, não sobreviveu após os anos 90. Né? A partir dos anos 90 começou a haver uma transformação nessa estrutura e essa relação do traficante com a comunidade começou a se transformar numa relação de poder territorial, né, em que ali se impunha uma espécie de uma lei baseada na violência do mais forte e não mais, digamos assim, aquele espaço sem lei, mas em que se estabeleciam certos laços de solidariedade, né? O que também, por outro lado, também não pode nos dessensibilizar para o fato de que essas pessoas, criminosos ou não, fazem parte das comunidades, né? Significa dizer, a gente teve aí todas as polêmicas, por exemplo, com o Adriano, jogador de futebol, né? Que continua na sua comunidade, etc. Então, essas pessoas não se tornaram alienígenas, né? Não caíram do céu direto, né? Elas se criaram na comunidade, têm alguma relação com a comunidade, têm relações pessoais extra-crime e, de certa forma, também o vácuo deixado pelo Estado, né? Então, essa questão toda do Brasil ser uma sociedade estupidamente desigual, né? Uma sociedade em que as pessoas não têm acesso aos direitos mínimos e deixa áreas sem os mínimos direitos sociais, acaba fazendo com que se prolifere também essa cultura do tráfico, baseada nos símbolos do tráfico, etc. E acaba sendo, muitas vezes, uma oportunidade que esse adolescente, sem nenhuma maturidade, acaba entrando nessa carreira criminosa e seguindo. Então, eu acho que nem um lado nem outro, sem querer também dizer simplesmente que a solução está no meio, mas nem de um lado nem outro. Nem esse traficante é o herói da comunidade, como durante algum tempo se sustentou, nem, por outro lado, ele é um alienígena em relação a essa comunidade, porque ele nasceu lá, ele foi criado lá e essa comunidade, de certa forma, deu origem. E só antes de passar a palavra para o professor Sérgio sobre essa questão, que ele entende bem mais que eu, essa questão da relação da brigada com o orçamento, eu acho que também nós temos que relacionar esses eventos todos que estão acontecendo de violência com a situação
política do país, né, em sentido mais lato, no sentido de que nós somos um país que tendemos a neutralizar os nossos conflitos, né, é um país que tende a manter esses conflitos, digamos assim, recalcados, né, e eles agora estão mais à flor da pele, né, então as coisas no nosso país nos últimos anos tem, de certa forma, encontrado uma expressão mais clara na rua, né? A revolta tem aparecido de uma maneira mais clara, e eu acho que, por mais que esses eventos não sejam justificáveis, né, do ponto de vista jurídico e nem do ponto de vista ético, a gente tem que fazer essa relação com o clima de violência. Eu quero apontar nessa tua relação, professor Moisés, o que aconteceu, por exemplo, nas redes sociais. O fato, antes mesmo da perícia ou das informações da investigação da Brigada Militar, foi apropriado por várias pessoas que usaram, né, a notícia, o fato, para expor suas ideias, a sua ideologia, dizendo, olha como o Estado oprime, olha como a insegurança, né, que vivemos hoje num país que não tem verba para isso, não tem verba verba para aquilo, está, né, nas ruas. Então, cada uma puxou, nessa disputa que a gente vive hoje, ideológica, puxou para o seu lado. Até a questão da opressão, né? Exatamente. Nos primeiros casos aqui em Porto Alegre, na Vila Cruzeiro, por exemplo, muitas pessoas da comunidade reclamaram da forma como a polícia abordou pessoas que estavam ali nas ruas, por exemplo, na hora da ação. Exatamente. Essa é a observação. Tem que haver esse equilíbrio, né? A polícia também não pode ser a promotora da violência, né? Principalmente nesses casos, usar de excesso de força e assim por diante, porque a polícia é protetora da sociedade. Ela tem que estar na sociedade estabelecendo uma relação de confiança para que a própria sociedade se sinta segura e articule também com o Estado, colabore com o Estado, porque ela também tem esse grau de responsabilidade, né? Professor, eu quero fazer uma pergunta, duas observações sobre a Brigada Militar, e o senhor pode nos responder, como o professor Moisés muito bem lembrou. Duas situações. O PM também, com essa situação que estamos vivendo, né, um salário que não é digno ou atualizado com a realidade que a gente vive de inflação, condições difíceis, né, na estrutura, nas viaturas para operar, isso não pode, não que justifique, vamos deixar bem claro, não estou justificando, mas estou analisando a situação, né, com sangue frio agora, de que o PM não pode, nesse momento, se revoltar com uma posição de um criminoso ou de uma comunidade, e aí, né, não justifica, mas acontece, a gente sabe. Certamente os policiais eles têm todo um conjunto de princípios éticos, né, para o exercício da sua função, se preparam, né, mas notadamente, claro, que as conjunturas do país, políticas, como colocou o professor Moisés, que já começa do exemplo de cima, né, a gente sempre fala do exemplo, né, mas esse exemplo vem do próprio Congresso, né, que a gente vê agressões, violências, como nesses últimos dias tem sido amplamente divulgado. Então, essa questão da violência, da falta de diálogo, já começa pelos aqueles que nos representam politicamente. E na gestão de segurança pública, nós temos realmente esse problema muito sério. Primeiro, uma descontinuidade de políticas públicas. A democracia é fundamental e, inclusive, a alternância de poder. Só que a segurança e o controle da violência deve ser visto como uma política de Estado. Tem que haver projetos conjuntos. Os partidos políticos têm que buscar estudar e formalizar os seus projetos, ter propostas, né? Não simplesmente assumir o governo e aí ver o que vai acontecer, mas já tem que ter propostas consolidadas, discutidas com a sociedade. O contingenciamento, né, dos recursos públicos, nós estamos vendo esse processo de crise, realmente ele tem uma incidência direta. Não que os policiais vão deixar de fazer mais ou menos, mas isso incide certamente na eficiência e na eficácia, né? Porque você reduzindo, por exemplo, horas extras, né? A polícia hoje já tem uma defasagem de efetivos bastante significativa. Então, a hora extra, ela não é um ganho para o trabalhador na segurança pública, mas é um ganho para a maior segurança na rua, porque você vai ter o policial que vai cobrir horários locais, vai fazer operações, vai fazer a prevenção. Então, contingenciamento de horas extras. E vejo que nesse ano, e aqui não está nenhuma crítica ao governo A, ao governo B, mas colocando, né, as três áreas que cuidam da vida, que é a segurança, que cuidam concretamente, né, que é a segurança, que é a saúde, né, e que é a educação que constrói o valor.
Porque se esse jovem está indo para a criminalidade lá no bairro, se envolvendo com o criminoso, buscando alternativas imediatas, não tendo a cultura da vida, que é um valor que ele deve ser construído dentro da educação, as 3 áreas que cuidam da vida são as áreas que estão sofrendo os maiores prejuízos em termos de parcelamento salarial e agora se noticia, inclusive, o não pagamento do 13º. Ou seja, o Estado, em toda a dimensão, escolhe praticamente em 3 áreas que cuidam da vida. Realmente, isso certamente pode trazer inconscientemente, não deliberadamente, não vou dizer que há intenção de não trabalhar, mas tem um efeito significativo. Bom, é um processo social complicado, né, e que acaba mexendo na estrutura mesmo, vem de baixo, vem muito mais além do que a gente pode ver só de um ônibus pegando fogo, de pessoas se rebelando contra ações da polícia. Mas a gente está terminando um 2015 com uma crise político-econômica muito forte, com desemprego muito alto. Em 2016 talvez a gente continue dessa forma, ou pior, não sabemos, né? Ninguém tem uma bola de cristal, mas continuando dessa forma, a criminalidade deve aumentar, na opinião de vocês? Esse é um prognóstico muito difícil de se fazer, né? Até porque o próprio conceito de crime já marca, digamos assim, uma seleção em torno de quais crimes aumentam, quais crimes diminuem e assim por diante, né? Mas é claro que um contexto de crise tende a provocar mais agressividade, mais tensões, mais conflitos sociais. Então, a tendência é que o crime aumente, né? Porém, a questão aqui que eu queria destacar assim, seria o seguinte: esse problema está sendo lidado de uma maneira muito emocional, né? Existe uma abordagem, assim, e inclusive dos meios de comunicação, né, de colocar esse problema de uma maneira muito explosiva, muito emocional. Então, a gente tem aí muito a ideia de que só falta vontade, né? Que é só fazer com mais vontade que vai se resolver o problema, e se pensa pouco sobre a área. Quer dizer, se diz que o Brasil prende pouco, o Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo. Posso acrescentar um dado? Hoje, Sim. no programa mesmo, mostramos que a Brigada Militar realizou 101 mil prisões. Se a gente for pegar o sistema prisional, não tem como botar 101 mil presos hoje no Rio Grande do Sul. Exatamente. Você diz que a polícia prende, o juiz solta, mas a gente tem quase 50% da população encarcerada presa provisoriamente, ou seja, sem uma condenação definitiva, ainda respondendo processo, né? Se fala que o Brasil, o problema são os direitos humanos, mas a gente tem índices alarmantes de tortura, a gente tem linchamentos, a gente tem uma série de coisas que está vendo. Então, assim, essa ideia de que os direitos humanos são os principais responsáveis pela elevação da criminalidade é a principal falácia que está obstaculizando um debate público sério sobre esse assunto. Na verdade, a gente tem aí âncoras de programas conhecidos, aí, que certamente não é o caso dos colegas, né? Mas a gente tem âncoras aí que ficam instigando esse tipo de pensamento fácil, né? Um pensamento fast food, senso comum, imediatista, de vingança. De vingança, exato, de ficar mexendo com as emoções das pessoas mesmo. E aquilo que realmente precisa ser feito, que precisa ser pensado, que precisa ser organizado, que precisa ser estruturado, não é feito, não é discutido, porque fica obstaculizado por essas convicções, né? Então, eu costumo dizer assim que já há um diagnóstico mais ou menos completo da área da segurança pública de 10, 20 anos para cá, vem se estudando a fundo numa interação entre polícia e academia, muito interessante nessa área das ciências sociais, com o diálogo com a polícia, em torno do que tem que ser feito na segurança pública. Então, já há o diagnóstico pronto, mas não se implementa porque há esse obstáculo do discurso populista e demagógico. Então, esse discurso, hoje, a meu ver, é o principal obstáculo para a gente lidar de uma maneira mais séria e mais produtiva em relação à violência. Bom, acho que os 4 aqui concordam com essa observação do professor Moisés, e o nosso papel, pelo menos aqui no Conexão RS, estamos fazendo agora de colocar o debate para que a sociedade, com calma, sem o coração batendo a mil, com muita emoção, a gente entende que as pessoas que foram vítimas de um crime recentemente tenham essa adrenalina, né, no corpo naquele momento, mas a gente tem que pensar segurança, saúde e educação com muita responsabilidade, e eu acho que todos concordamos, não é? Com certeza. Eu quero agradecer a presença dos especialistas que estiveram aqui com a gente hoje, Moisés Pinto Neto, professor de Direito da UBRA, e também Sérgio Abreu, também professor de Direito da UBRA. Sejam bem-vindos e que a gente possa, uma outra oportunidade, eu sei que o tempo é muito curto, continuar essa discussão para o melhor do Brasil. Claro. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.